Boa noite a todos. Primeiramente, quero desejar uma feliz Páscoa a todos os ouvintes e a todos os presentes. Abrindo por acaso o livro Sementes de Felicidade. Então, caiu para nós essa mensagem. O ódio oprime-lhe o peito. Você sabe que não deve agasalhar esse sentimento nocivo, mas sente-se enfraquecido. As vibrações destruidoras do ódio prejudicam mais a você do que aos outros, porém, nascem dentro de você. Compreenda, aceite o fato de que os outros são como você, com virtudes e defeitos, mas não olhe os defeitos, busque as suas forças. Rebater o ódio com a firmeza é evitar um mal maior. Então convido a todos agora a fechar os olhos, respirar profundamente e nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco, que se façam presentes mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para entendermos o que vamos escutar aqui hoje, levando essas palavras para a semana que está se iniciando. Aproveitamos para agradecer pela semana que está se iniciando e pedimos para que essa semana seja uma semana cheia de paz, de amor, serenidade, humildade, paciência e, acima de tudo, muita saúde para todos nós. Que essa luz maior que está sobre nós nesse instante se eleve para a semana que está chegando e para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Muita luz e muita paz, que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos em diversas fontes, inclusive na própria internet, e buscamos fazer um apanhado acerca do significado da Páscoa como nós a conhecemos, do significado histórico da Páscoa e daquilo que ela significa para a doutrina espírita. A Páscoa que conhecemos é o resultado da combinação de duas festas antigas. O Pessa, que é a festa judaica da Páscoa, e a festa dos ázimos, ou pães ázimos. O Pessa celebra a libertação de Israel do Egito, enquanto a festa dos ázimos era a celebração da colheita e da fertilidade. Então, visitando os registros históricos, principalmente do povo hebreu, nós temos uma Páscoa mais antiga, que é a Páscoa da tradição judaica, com talvez 5.000 anos de história, contada para nós no Antigo Testamento, através das narrativas do Pentateuco judaico, onde eles descrevem um cativeiro que o povo judaico sofreu estando no Egito por diversas gerações, e a união do povo através das festas e das comemorações. Quando o povo judaico deixa de ser escravo através da intervenção do Moisés, eles saem do Egito e narram através dos registros como foi essa saída, a dificuldade que o faraó tentava impor à saída do povo judaico e a saída num período de Páscoa, onde eles comemoravam a festa e fizeram essa comemoração de forma rápida e através também de um simbolismo, onde o anjo do Senhor alternava as casas aonde o sangue do cordeiro havia sido pintado na porta ou no batente da porta. E
Os pães ázimos, eles tiveram que fazer pães para a viagem e fizeram esses pães sem fermento. Não havia tempo para esperar a massa levedar. E eles fazem o pão sem o fermento para que eles consigam realizar todas as suas... atender todas as suas necessidades para que eles pudessem sair no dia seguinte da libertação. Então a Páscoa judaica, ela tem essa tradição muito antiga e nós vamos ver na sequência que o Pessa, como ele está colocado, ele significa pular. Pessa, Páscoa, é a celebração judaica que comemora a libertação do povo da escravidão do Egito, conforme descrito no Antigo Testamento. A palavra Pessa significa passagem ou salto em hebraico, referindo-se à passagem do anjo da morte sobre as casas dos israelitas que tinham sangue de cordeiro nas portas. Então, para que o faraó cedesse, para que o faraó percebesse que Deus desejava a libertação do povo judeu, ele envia o anjo da morte e todas as casas onde havia sangue do cordeiro marcando a porta, o anjo pulava, o anjo passava adiante. E as casas onde não havia o sangue do cordeiro, o anjo da morte fazia sua visita e levava consigo o filho primogênito daquela família. Então, há muitos significados nessa condição imposta por Deus, solicitada por Deus, ao seu povo, ao povo israelita. No caso, eles pintando a porta com o sangue do cordeiro, marcava que eles deveriam ser poupados, que o anjo da morte deveria poupá-los, que o anjo da morte deveria saltar aquela casa e buscar outras casas. Então, essa Páscoa ela foi muito significativa, e a palavra Pessa, que significa Páscoa, é o salto, a passagem desse anjo. Então, o nome em si vem dessa origem, e nós a preservamos até hoje, mas no Antigo Testamento ela descreve essa saga noturna que aconteceu, e aonde as pessoas marcavam a si mesmas como indivíduos que deveriam, como família, né, como casa que deveria ser poupada do anjo da morte. E no judaísmo, o batente da porta, chamado de mezuzá, é um elemento fundamental na vida judaica. Então, pintar o batente da porta, pintar a porta, tinha um significado importante dentro da tradição judaica e dentro das tradições religiosas do povo. A mezuzá é um pequeno estojo contendo pergaminhos com trechos da Torá, que é afixada no batente da porta, na entrada das casas e em alguns cômodos, lembrando aos judeus da sua fé e do compromisso com a lei e com os preceitos de Deus. Então, a porta e o batente da porta, numa casa judia, contém um pequeno estojo, contém uma pequena caixinha, e dentro dessa caixa eles escrevem pergaminhos com diversos trechos da Torá. E nesses trechos da Torá, eles são lembrados da fidelidade a Deus, do compromisso diário de estar com Deus e também de reconhecer Deus como Deus único. E eles fixam essa caixa com esses pergaminhos, com os trechos da Torá, eles fixam essas caixas no batente da porta ou na entrada de alguns cômodos. Quando eles possuem um cômodo na casa onde eles utilizam para alguma coisa diferenciada do convívio da família, eles também costumam colocar esse mezuzá, né, esse batente da porta com um significado. Prendem no batente da porta alguns significados que lembram para eles a fé e o respeito a Deus e a convivência diária que eles precisam ter com Deus. Então, manchar, colocar sangue na porta ou no batente da porta,
para que o anjo veja, para que o anjo pule, para que o anjo salte, para que o anjo passe à frente, tem uma significação muito profunda. Vale a pena a gente buscar esses significados na internet ou nas literaturas, porque é muito rico isso para nós e a gente pode extrair dali muitos elementos dentro da nossa tradição cristã, porque o Mestre Jesus nasce nessa cultura, ele vive essa cultura, ele sabe, ele sabia acerca de todas essas tradições, e no período em que ele esteve com os apóstolos e que ele ensina através dos textos do Novo Testamento, ele traz muitas coisas nas suas passagens, nas suas parábolas, que a gente, vendo e ouvindo as parábolas, a gente encontra esses elementos lá no Antigo Testamento. Então, Jesus, muitas vezes, quando fazia as suas preleções, buscava elementos antigos, buscava elementos da tradição dos antigos textos e trazia isso para novas interpretações dentro dos seus ensinos nos Evangelhos, no Novo Testamento. A festa dos ázimos é uma festa de agradecimento pela colheita, em especial do trigo e da fertilidade da terra. Os ázimos, ou mazô, são pães sem levedura, que são comidos durante a festa, simbolizando a rapidez da partida do Egito e a ausência de fermento que pode representar a corrupção ou a influência da cultura egípcia. Então, Jesus também cita para nós, em uma das passagens, ele diz que um pouco de fermento pode levedar a massa toda. Então, com isso, ele está trazendo, com esse exemplo, com essa parábola, Jesus está trazendo para nós elementos do Antigo Testamento. Essa saída do Egito, essa saída da escravidão, essa ausência do fermento que leveda a massa, a representação disso como corrupção, como construção de circunstâncias que vão se avolumando, que vão se agravando, vão se transformando, avolumando a massa, fazendo levedar a massa do pão, né? Então, o pão ázimo é esse pão sem fermento, é um pão que você mistura, assa ele nos fornos e ele não cresce como cresce a massa do pão comum. Então, ele lembra esse período da escravidão, lembra essa saída na Páscoa, lembra do sacrifício do cordeiro, né? O cordeiro que foi sacrificado e o sangue foi utilizado para marcar as casas que eram cristãs, não eram cristãs, eram judias, mas que depois se transformam, chegam até nós através da comemoração cristã também. Então esse sangue do cordeiro também representa o sangue do Cristo. Essa marca do Cristo nas casas e na vida das pessoas também passa para nós nessa significação maior. Não se deixar corromper, né? Não se deixar levedar pela corrupção ou pela influência da estreiteza, também marca para nós um momento de reflexão e traz para nós elementos de uma parábola de vida. Egito, por exemplo, na tradição antiga do povo judeu, significa estreito. Então, a representação com que o povo falava a respeito do Egito era a estreiteza. E geograficamente o Egito é muito grande, mas aonde as pessoas estão, aonde os grupamentos estão, aonde a agricultura se faz, é às margens do Egito. Então, a influência do Egito passa para a cultura como um lugar onde as pessoas e a vida ocorre de forma muito restrita, muito estreita, quase significando para o povo judeu essa escravidão que ele vivenciava. Então, essa estreiteza também marca para nós esse período, onde muitas vezes nós precisamos nos adequar, nós precisamos nos espremer para cabermos aonde estamos, nos movimentarmos com cautela, pensarmos a respeito das nossas atitudes,
e o fato do Egito se aglomerar às margens do rio também o torna, apesar de um país muito grande, o torna um lugar muito estreito, muito esguio. E isso também tinha um simbolismo para um povo que estava escravizado, um povo que estava restrito em muitas de suas ações e muitas formas de pensar. Inclusive na manutenção da sua cultura, porque ao ser escravizado, ao ter que assumir, viver e estar num lugar diferente, numa cultura diferente, sobre um regime de escravidão, também faz com que as tradições se transformem em algo mais importante e algo mais necessário. E o povo judeu mantém a sua tradição, mantém a sua coesão através dos simbolismos das festas e da manutenção da sua forma de pensar e da sua maneira de agir. Jesus também, quando nasce, por influência política e por perseguição política, ele também se refugia no Egito. Então, assim como o seu povo, ele, por outros motivos, em outro tempo, também faz essa caminhada, também entra nesse processo da estreiteza, de permanecer em uma outra cultura, mas ainda assim permanecer íntegro e, ao fim do risco que ele corria, ao fim da perseguição impressa pelo imperador, ele volta para a sua terra e faz o caminho saindo do momento da estreiteza. Então, tem muitos simbolismos nesses acontecimentos, e naquilo que envolve Jesus, a gente sabe que nada é por acaso, nenhuma palavra se perde, e tudo tem um significado, tudo tem uma necessidade de ser. Com o tempo, estas duas festas com raízes culturais e religiosas distintas foram sendo celebradas juntas pelos judeus. E essa combinação deu origem à festa que hoje conhecemos como Páscoa. Então, a junção da festa da colheita, do pão ázimo, a junção da Páscoa com a tradição, com a saída do Egito, aonde o anjo pula as casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. A junção de todas essas tradições criou aquilo que hoje nós conhecemos como Páscoa. Juntou essa tradição com uma celebração anterior, com um novo significado, que era a saída do Egito, o fim da escravidão, e isso acabou acompanhando, continuou acompanhando a tradição judaica até os tempos do Cristo. Se nós lembrarmos, o Cristo estava na capital, estava em Jerusalém, na cidade sagrada, e ele estava comemorando a Páscoa com os seus apóstolos. Então, a Páscoa é mais antiga que o Cristo. O Cristo comemorou a Páscoa na sua infância. O Cristo comemorou a Páscoa com os seus discípulos, depois apóstolos. Essa festa fazia parte da vida do Cristo. Modernamente, nós confundimos a Páscoa com o Cristo. Mas foram eventos, e como nós sabemos, não há acaso nas combinações que ocorrem movimentadas pela espiritualidade. Havia uma razão para que o Cristo estivesse lá, havia uma razão para que o auge da sua instrução para nós encarnados estivesse naquele período, naquele local, e que ele fosse condenado como o foi, e que essa festa da Páscoa perdurasse pelos séculos, combinada agora com o Cristo. Então, uma festa muito antiga passa a ter uma nova significação, com os elementos de saída do fim da escravidão e saída do Egito, e depois uma nova significação, uma nova releitura, quando da vinda do Cristo e da morte do Cristo no período da Páscoa. A Páscoa cristã, por sua vez, também se liga à festa judaica, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, que ocorre durante a celebração da Páscoa judaica. A crucificação do Cristo na Páscoa é o ponto culminante e final dos 4 evangelhos. Então, o Novo Testamento
o Novo Testamento que conta a trajetória do Cristo, o ponto culminante dos 4 é a crucificação. É o momento em que o Cristo traz para nós essa mensagem da crucificação, da morte dele na cruz. E isso acontece numa Páscoa. Ele morre numa sexta-feira e volta numa Páscoa. Ele é sacrificado como cordeiro numa sexta-feira. O seu sangue tem toda uma simbologia religiosa que nos alcança até o dia de hoje, mas tem uma significação por trás, tanto quanto aquela repleta de simbolismo, que foi a saída do Egito e a junção da festa da Páscoa com o fim da escravidão, e também com os pães não fermentados. Então, a partir da crucificação do Cristo num domingo de Páscoa, a ressurreição do Cristo num domingo de Páscoa, nós temos um novo simbolismo da Páscoa. Agora, a Páscoa significa para nós o Cristo. E o Cristo, estando com os seus apóstolos, ele conclama que os seus apóstolos o venerem como mestre, realizem a festa da Páscoa, lembrando do significado que ela possui e do novo significado que ela adquire com o sacrifício do Cristo, mas traz para nós uma significação mais moderna de uma festa muito mais antiga. E as religiões utilizam toda essa simbologia, essas descrições trazidas pelos evangelhos, cultivam os evangelhos também e trazem uma nova celebração dessa Páscoa, uma Páscoa judaica que se adapta a uma cultura mais moderna e uma festa cristã que se conjuga com uma festa judaica. Então, às vezes, a gente fica pensando, nós não temos nada de judaico, mas muito da tradição judaica chega até nós. Jesus era judaico, Jesus participava do povo judeu, e nós, modernamente, seguimos um mestre que viveu nesse povo e nessa tradição. E legou para nós, no caso da Páscoa, uma festa com talvez 5.000 anos, aonde possui uma simbologia que passa pelas gerações, passa pelos milênios e chega até nós, e do qual nós, hoje, cristãos modernos, muitas vezes adeptos até de outras religiões, que não a religião judaica, ainda assim preservamos essa tradição e, através dos evangelhos, adotamos para nós esse período da Páscoa como esse ponto culminante da significação das lições do Cristo para nós que somos seus seguidores. O dia da Páscoa, ele também possui uma definição. E ele não é um dia fixo no calendário, como é dia 25 de dezembro. A Páscoa, a gente chama ele de feriado móvel, né? Comemoração móvel. A cada ano ele precisa ser calculado para ver em que dia ele vai cair. E ele, por definição, é o primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre após o equinócio de inverno, ou no verão, no caso do hemisfério sul, né? E pode cair entre os dias 22 e os dias 22 de março e 25 de abril. Então ele se torna um feriado móvel por conta desse aspecto. Ele precisa ser calculado todo ano. E o feriado da Páscoa, o dia da Páscoa, ele atende a um calendário lunisolar, é um calendário que junta o calendário do Sol e o calendário da Lua. Então, eles observam a primeira lua cheia após o equinócio do inverno. Então, no hemisfério norte, eles estão no equinócio de inverno, e no hemisfério sul nós estamos equinócio de inverno e equinócio de verão no sul. Então, para nós é o último dia do verão, e no hemisfério norte é o último dia do inverno. Então,
Marcando a partir daí, nós temos a primeira lua cheia, depois do equinócio de verão ou do equinócio de inverno, e depois da lua cheia nós temos o primeiro domingo. Então, nesse dia é que vai cair a Páscoa. Ele precisa ser calculado. E por conta disso, ele pode cair entre os dias 22 de março e 25 de abril. Então, marca-se o equinócio de inverno, espera-se o primeiro domingo após a lua cheia. Então, leva em consideração a mudança de estação, leva-se em consideração a lua cheia, leva-se em consideração o primeiro domingo desse período. Por conta disso, ele fica mudando, ele fica alterando a cada ano. E para isso é necessário levar em consideração tanto o calendário solar como o calendário lunar. Então, é uma curiosidade do porquê que o dia acaba sempre acontecendo em datas distintas. De acordo com os evangelhos, Jesus foi crucificado durante a Páscoa judaica. Ele foi crucificado na sexta-feira e volta no domingo de Páscoa. A crucificação acontece na sexta-feira, dia 1º de abril do ano 33, de acordo com o calendário moderno. Então, se nós levarmos em consideração o ano em que isso aconteceu e a Páscoa daquele ano, Jesus teria sido crucificado no dia 1º de abril, na sexta-feira, 1º de abril do ano 33. Também é uma curiosidade, e o fato dele, no domingo de Páscoa, que é quando se comemora, é o momento em que ele ressurge da sepultura, isso assume para nós também um significado muito profundo, muito importante do que significa a crucificação dele na Sexta-feira Santa, a morte na sexta-feira, mas a volta dele no domingo, retornando na sua glória. A mensagem da Páscoa para o Espiritismo é a renovação interior, a imortalidade da alma e a vitória da vida sobre a morte. A Páscoa é um momento de reflexão, de introspecção, que convida a buscar a uma transformação espiritual. Então, dentro da tradição espírita, nós procuramos ver esses feriados religiosos com a significação que eles possam ter, além da significação comercial e religiosa que a gente conhece. Então, para o Espiritismo, estamos sempre buscando, tentando, nos inspirando através de uma renovação, de uma sublimação, aonde nós abandonamos comportamentos velhos e adotamos novos paradigmas do bem para nós. Nós, no caso da Páscoa, buscamos esse significado da imortalidade da alma e a vitória da vida sobre a morte, porque é o que acontece com o Cristo. Ele sofre todas as injunções e o seu corpo perece. O seu corpo foi tratado, o seu corpo foi vestido, foi trabalhado, foi guardado numa tumba, como aconteceria com qualquer outro. Qualquer indivíduo que viesse a morrer seria tratado daquela forma. O corpo é enrolado, ele é tratado com óleos e com essências, ele é lavado, ele é preparado, ele é amarrado e ele é colocado numa tumba, ele é colocado numa caverna com a porta fechada, onde o corpo se mantém. Então a tradição judaica enterrava os seus mortos de forma muito distinta. E o Cristo passa por esse ritual da morte do corpo físico e das preparações que esse corpo recebe para descer ao solo. Mas, no domingo, o Cristo aparece para nós, envergando o seu corpo espiritual, e aparece para nós vencendo a morte. Aquilo que é a representação da morte, aquilo que fomos acostumados durante muitas gerações
a vermos como um fim, como uma coisa triste, como uma coisa desesperadora, como uma coisa escatológica, com o exemplo do Cristo, com a tumba aberta, com a visita dos vivos, com a fala do Cristo, mostra para nós que essa morte é uma morte física. A verdadeira vida vence a morte, se prolonga além da morte. Há uma transição do corpo, não do espírito. Então, esse espírito é imortal. Ele está como uma alma encarnada, mas ele se transforma como um espírito imortal. E o Cristo nos dá esse exemplo. Se nós formos buscar todas as significações que a Bíblia e os Evangelhos trazem para nós, esta também é uma representação evidente. O Cristo aparece vivo para os seus após a morte do corpo físico. E ele aparece agindo, ele aparece convivendo, ele aparece educando, trabalhando, ele ainda é o Cristo. Não há uma diferenciação dele antes e depois. Ele não sofre nenhuma transmutação. Ele perde o corpo físico. Mas o Mestre, na sua grandiosidade, ainda estava lá e, segundo nos aparece educando, trabalhando e agindo. Então, essa representação da morte como um fim, essa representação do indivíduo que fica guardado em campas, que fica submerso embaixo da terra, aguardando alguma coisa, essa é uma forma, talvez, uma representação talvez equivocada daquilo que o Mestre Jesus nos trouxe como orientação e nos trouxe como exemplo. Se nós temos que observar o exemplo do Cristo, esse é o exemplo do Cristo. Ele esteve, e ele não tem privilégios. Ele mesmo se coloca na condição de servidor, ele mesmo se coloca na condição do indivíduo que obedece ao Pai. Ele nos dá exemplo também a respeito disso. E quando ele aparece para nós na sua glória, ele mostra para nós que a transformação que ocorre é a transformação do corpo e não a transformação do espírito. E nós temos mensagens. Dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, nós conseguimos ver outras mensagens, outras principais mensagens que a Páscoa traz para nós. A Páscoa para nós é um convite para refletir sobre a nossa jornada espiritual. A jornada espiritual do Cristo continua, a jornada física dele se encerra. A jornada física dele se encerra, mas ele volta mostrando para nós que existe, que ele existe ao final da jornada física. Então, para nós também é um momento de reflexão. Há uma interrupção da nossa jornada material, mas há uma continuidade da nossa jornada espiritual, do qual nós também precisamos refletir e precisamos entender e nos preparar. A Páscoa é uma oportunidade de nos renovar interiormente. Então, esse abandono das coisas materiais e essa abordagem das coisas espirituais, como Cristo traz no seu exemplo para nós, também precisamos vivenciá-la e precisamos interiorizá-la. Nós precisamos nos renovar, porque o corpo do Cristo, agredido, violentado, morto, não está com ele. Mas o seu espírito continua pujante e continua o mesmo. Ele apresentava as marcas do sofrimento, mas o seu corpo não sentia mais aquelas marcas. Então há que nos renovar, há que nos manter e prestar atenção, cultivar este corpo que permanece, esse espírito que se apresenta. Apesar de um corpo que perece e morre, existe sim um espírito e uma alma que se mantêm íntegros, desde que nós o mantenhamos através das nossas manifestações espirituais, através do nosso entendimento e da nossa renovação enquanto espíritos. A Páscoa é o momento de valorizar a mensagem de amor e caridade de Jesus Cristo.
Então essa mensagem do Cristo, ela é clara, mas nós precisamos valorizá-la, nós precisamos agradecer esse exemplo, nós precisamos utilizar para nós mesmos o exemplo que o Cristo dá junto com a mensagem que ele transmite. Nós precisamos atribuir a isso um valor, e esse valor tem que ser maior do que o valor do corpo, tem que ser maior que o valor das relações que mantemos, tem que ser maior do que a vida material que nós envergamos. Esse valor precisa ser maior que todos os outros valores. Porque se alguma coisa perece, alguma coisa deteriora, alguma coisa permanece, algo remanece, algo nos acompanha. E esse é o valor que o Cristo quer nos mostrar. O valor dele como espírito, o valor dele como indivíduo que atravessa a morte e se apresenta para nós como um líder, como um mestre, ainda vivo, ainda ele. Então também precisamos perceber esta mensagem e atribuir para ela um valor maior do que todos os outros valores que possamos atribuir e entender dentro das coisas materiais, dentro da vida do corpo físico. A Páscoa também é um momento de reverenciar o exemplo do Mestre. Nós precisamos vê-lo como o Mestre, nós precisamos vê-lo como o guia, e nós precisamos reverenciá-lo como isso. Não aquela reverência, e muitos o fizeram quando Cristo vinha, quando Cristo realizava os seus milagres, quando ele estava junto com as pessoas, muitos se ajoelhavam aos pés dele. E o reverenciavam dizendo: eu sei que tu é o Filho de Deus, eu sei que você é o Mestre, eu sei que você é o Rabi. E o Cristo juntava as pessoas pelo ombro, pelos braços e dizia: de pé. Ele queria a reverência dos olhos, ele queria a reverência do coração, ele queria a reverência do entendimento, não a reverência do corpo. Ele não queria ver ninguém ajoelhado aos seus pés, ele queria ver alguém ao lado dele, ombreando com ele, junto com o seu exemplo, junto com a sua mensagem, ombreado com ele como um guia, andando junto com o guia que vai na frente. Essa é a reverência que o Mestre queria. E a Páscoa é o momento de reverenciar. Assim como nós realizaremos a passagem pelas dificuldades que a morte representa, o Mestre disse: eu sou o guia. E eu sei pelo que você passa, eu também passei por isso. Eu venci a morte, eu venci o mundo, e depois do terceiro dia eu me apresento íntegro. Eu me apresento completo. Eu sei aonde estive e vim dar o meu testemunho. E o testemunho para o povo judeu é muito sagrado. Você testemunha aquilo que você vive ou vê. O Cristo viveu e viu. E nós ouvimos e temos o seu testemunho. E é esse testemunho que nós precisamos reverenciar. A Páscoa é o momento de refletir sobre o amor incondicional e a entrega ao próximo, assim como o Mestre Jesus o fez. Nós precisamos refletir sobre isso. Se nós ainda não conseguimos fazê-lo, isso precisa ser para nós um objetivo a ser alcançado, um alvo a ser atingido pelas nossas intenções e pelo nosso desejo de aceitar. Então, refletir sobre esse amor incondicional como Cristo o teve e sobre a entrega ao próximo e a si mesmo como o Cristo o fez. Então, o exemplo do Cristo atinge o seu ápice quando ele permite que as forças humanas ajam sobre ele para que nós tenhamos o seu exemplo como referência para nós. A Páscoa também é um momento de refletir sobre a grandeza moral e espiritual de Jesus. Poderíamos falar uma palestra inteira sobre essa verdade, sobre esse paradigma, a grandeza moral e espiritual de Jesus. Precisamos tentar alcançar, com o nosso conhecimento, com a nossa intelectualidade, precisamos tentar alcançar esta grandeza, tanto moral quanto espiritual. Refletir sobre o que significa a grandeza moral e espiritual do Cristo, o seu exemplo e a sua lição, o seu evangelho para nós. Precisamos
usar esse momento, é um dia, já que é um dia de feriado, fazê-lo em família, refletir para nós e em família o que significa o exemplo do Cristo e a sua grandeza moral e espiritual. Tentar alcançar com a nossa intelectualidade o que significa esse exemplo, essa grandeza do Cristo em nossa vida e por nós. E para nós que somos espíritas, a Páscoa é o momento para refletir sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. O Cristo já era um espírito puro quando as cinzas do nosso planeta foram separadas por Deus para que ele constituísse o planeta em que estamos hoje. E ele vem para nós, ele encarna no meio do povo, ele nasce de uma mãe, ele cresce aos seus cuidados, ele segue todos os ritos e as tradições, ele atende à lei, ele diz que não veio destruir a lei, mas ele veio dar uma nova interpretação a essa lei, e essa lei precisa se cumprir em todos os seus aspectos. E ele desencarna, mas se mostra para nós em grandeza espiritual, se mostra para nós através dos evangelhos, ele manda os seus trabalhadores em nosso auxílio. Nós, quando atingirmos as condições necessárias, também seremos requisitados pelo Mestre, quando adquirirmos o entendimento de todas as coisas, para trabalhar na sua seara, para reencarnarmos como missionários, para trabalharmos com aqueles que estão encarnados, que são os nossos irmãos, que são o grupamento de espíritos que forma a grande família espiritual que a doutrina espírita apresenta para nós. Então, a alma é imortal, mas para se tornar imortal, a alma precisa reencarnar. E uma vez que reencarna, precisa chegar ao fim o processo de adoção do corpo. E quando o corpo perece, a alma surge na sua grandiosidade e vive aquilo que o Cristo mostrou para nós, que é a vida espiritual, de trabalho, de convivência, de auxílio e de continuidade. Também é um momento de utilizar a Páscoa para fazê-lo. São pequenos apontamentos que somos capazes de colher com o nosso entendimento, como aquelas sementes que o semeador usa na sua trajetória, quando ele sai a semear, como na parábola do Cristo, e que nós precisamos, nesse dia, com tantos significados, trazermos para nós e para a nossa reflexão. Que sejamos competentes nesse quesito e que o Mestre Jesus seja sempre o nosso exemplo e que nós não nos desviemos, não nos desencaminhemos, observando sempre as lições que o Cristo nos apresenta, enviado de Deus que Ele o foi. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que no dia de hoje se apresentou em toda a sua glória para aqueles que o esperavam e que o amavam, que assim seja também para nós, que quando o nosso corpo perecer, no dia que se finda a nossa encarnação, que possamos acordar plenos e completos, cheios de êxito, o melhor êxito possível que conseguimos alcançar com a condição de espíritos em processo evolutivo que ainda somos, mas que encontremos na realidade espiritual a luz e a verdade que o Cristo nos prometeu. Que os seus trabalhadores amorosos nos aguardem e nos esperem, colocando para nós a felicidade do reencontro, a felicidade da realidade espiritual, do qual nós, como espíritos, vamos desfrutar porque o Cristo disse que somos como Ele e que faríamos aquilo que Ele faz se nós mantivéssemos a nossa fé e abríssemos o nosso coração para o trabalho e a caridade. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine a nossa trajetória e os nossos passos. Que assim seja.